de número 27. O texto diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então respondeu ele: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, por termos o privilégio de celebrarmos ao teu nome. Sabemos que tu não precisas de culto, mas há uma necessidade em nós de cultuarmos o teu nome. É inerente, Senhor, da nossa existência, do nosso ser. Por isso, recebe a nossa gratidão através desse culto e fala aos nossos corações. Que sejamos alimentados pelo teu Espírito, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Você sabe que sua vida é uma construção inédita. Você está construindo a sua vida. E construindo pela primeira vez. Porque eu costumo dizer que a vida é um caminho que está sendo aberto numa mata virgem. Imagine. Uma trilha que você está abrindo. É você que está dando o caminho. Logo, se é um caminho que está sendo aberto, você está em construção. A sua vida está em construção. Você é a sua vida. Você é essa construção. E se você está em construção, você não está pronto. Você sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que caminhar, que você vai ter que aprumar, outras você vai ter que modificar. A Bíblia diz que há tempo de construir, tempo de derrubar o que se construiu. Vai ter momentos que você vai ter que parar e desconstruir algumas coisas que você construiu. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque seguramente essa construção, ela não é uma construção estática. Ela não para. Ela tem sempre movimentos. Então você que está aqui hoje, você não é a mesma pessoa do ano passado. Você já construiu algumas coisas na sua vida. Você já colocou, outras você desconstruiu, faz parte. E aí eu preciso de muito cuidado. Porque a Bíblia, quando vai falar dessa construção, chama a nossa atenção, porque diz assim, ó, tem um caminho de uma turma, que é um caminho que vai sempre clareando. Está lá em Provérbios capítulo 4.
É um caminho comparado à luz da aurora. Ele vai clareando, ele vai brilhando, mais e mais até ser dia perfeito. Ele vai se organizando. Ele transforma o caos em algo completamente organizado. Mas diz que tem uma turma que não é assim. Tem uma turma que quanto mais anda, mais escuro fica. São trevas. Que em outros textos vai dizer assim, é uma turma que parece a folha que o vento dispersa. Está totalmente sem direção. E quando Provérbios capítulo 4 vai falar desses que constroem a vida de forma clara, de forma organizada, que o caminho é como a luz da aurora que vai brilhando, mas dá uma instrução. Vai dizer que para isso nós temos que cuidar do nosso pensamento. O mesmo texto de Provérbios capítulo 4 vai dizer assim, olha, porque de tudo que se deve guardar, guarda o teu pensamento. Na maioria das versões, coração, porque no mundo antigo o coração era o pensamento. De tudo que se deve guardar, guarda o teu pensamento, porque deles procedem as fontes da vida. Do pensamento vai proceder essa construção da sua vida. É o pensamento. Você tem que ter cuidado como você trabalha o seu pensamento. O apóstolo Paulo vai falar de tempos difíceis, de angústia decisivos, que você vai ter que encontrar moderação. Aí ele diz assim, olha, para que você experimente algo quieto, que promova bem-estar, você tem que ver como você está pensando. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você pode estar aqui hoje à noite com algumas angústias, com algumas inquietações, e você vai ter que trabalhar. É um papel seu. Você vai ter que começar a trabalhar o seu pensamento. Isso não é fácil. Remover algumas coisas do seu pensamento e colocar outras. Quem sabe você dá uma olhadinha para trás, as memórias, e trazer à tona algo que faz sentido aqui. Por isso que o profeta Jeremias, num momento de muita tensão, que ele vai escrever Lamentações, ele diz assim, tudo é o amargor, é o absinto. E ele diz assim, Senhor, eu quero trazer a minha memória, que me traz esperança. Então o pensamento, ele é fundamental. E o pensamento é o que vai trazer o meu olhar para a vida. São as lentes com que eu vou enxergar a vida. Você não tem como enxergar a vida de forma que venha trazer essa boa construção se você não tiver um pensamento ajustado. E eu quero colocar aqui um pensamento em Deus. Você veio de Deus. Você precisa de pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus às vezes são inalcançáveis, mas são revelados. Você precisa ser tocado, transformado. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca lá uma peça poética no final do capítulo 11. Né? Aliás, foi dividido por capítulo, mas é uma peça só, onde ele vai dizer, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu os pensamentos, a mente do nosso Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Aí ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que se deixem ser transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar quais são os pensamentos de Deus. Porque o profeta Isaías vai dizer, os pensamentos de Deus são mais altos, muitas vezes, que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos. Então, na minha construção da vida, eu que creio que sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que alinhar a construção da minha vida, dos meus caminhos, aos caminhos de Deus. Eu não estou querendo ser aqui simplista, fanático. Eu
Eu não estou querendo ser aqui alguém que traz uma retórica teórica. Não, eu quero que isso se torne prático no seu pensamento. Que você traga para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Essa coisa de olhar a vida. Quer ver um exemplo? Salmo 73 é uma expressão de Asaf. Asaf que disse, quase que eu me desmantelava na vida. No meu caminho da vida, os meus pés quase resvalavam. Aí ele vai dizer por quê. E eu gosto muito da tradução da Bíblia do Eugene Peterson. A mensagem que ele diz assim, quase que eu me perdia porque eu estava olhando para o outro lado. Eu estava olhando para uma turma torta, para uma turma trapaceira, para uma turma que de repente se dá bem demais, uma turma que eu dou uma olhada e parece que essa turma não tem nem problema, nem adoece, mas o olhar não era para estar ali, ele quase se destrói, no olhar para algo aparentemente tão agradável. Então eu vou ter sempre que discernir os meus pensamentos. Porque Henri Bergson, né, que foi um pensador, muito bom pensador francês, e ele nasceu meados do século XIX, 1859 eu acho que ele nasceu. E Henri Bergson, ele trabalhou muito essa questão do olhar, e ele diz assim, o olho só vê o que a mente compreende. Se você não tiver compreensão, você não vai ter olhar. E quando Jesus vai falar sobre isso, ele chama a nossa atenção e diz, cuidado com o seu olhar. Você tem que colocar o seu olhar numa bitola da bondade. Se o teu olhar for bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Porque nós vivemos num mundo da exaltação da maldade. Pode perceber. Já tem gente questionando a bondade de Deus. Esse texto que nós lemos, eu não sei se vocês perceberam, esse jovem, que Mateus vai dizer que é um jovem, ele diz assim, bom mestre, e Jesus, por que me chamas bom? Bom é Deus. Jesus quer chamar a atenção para essa coisa da bondade de Deus. Quando a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, você vai olhar o contexto, ele está falando do pensamento. É nesse mesmo texto que Jesus diz assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Não era mais uma regra, não era mais uma doutrina, não era um preceito, não, o que Jesus estava dizendo é, cuidado com o que você está pensando. Se você tiver com pensamento de adultério, você vai se tornar adúltero. Cuidado com seu olhar provocado por uma compreensão através do seu pensamento. Você tem como trabalhar isso. É com aquele... você não pode impedir que um pássaro pouse, né, na sua cabeça, mas fazer um ninho. E Jesus está falando sobre essa questão do esforço. A vida tem essa coisa do esforço, da tarefa. É uma construção. E sempre eu vou ter que estar dando uma olhada nessa coisa do pensamento. Eu acredito que foi por isso que Jesus diz que João Batista foi o maior dos profetas. Vocês sabem que Elias, assim como Davi foi a personificação de rei no Antigo Testamento, Elias foi a personificação do profeta. Quando Jesus vai falar de João Batista, no capítulo 11 de Mateus, ele diz assim, se vocês querem saber quem é João Batista, ele mesmo é Elias. O que Jesus estava dizendo? Ele tem essa perfeição profética. E por que ele foi essa manifestação da perfeição profética? Porque ele chamou a atenção do pensamento. João Batista é o que prepara o caminho de Jesus, mas ele prepara dizendo assim, você vai ter que mudar o seu pensamento. Quando João Batista gritava assim, arrependei-vos, lembram que o tema, o mote
profético de João Batista era o arrependimento. E o arrependimento ali, a compreensão era literalmente transformação de pensamento, que a palavra ali no grego era metanoia. Transformação de pensamento. É como se João Batista dissesse assim: se deixe ser transformado no pensamento. Mas não é qualquer pensamento, não é de qualquer jeito. É um pensamento através daquele que é a manifestação da nossa salvação. Eu tenho uma crise religiosa com a igreja, eu vou falar da igreja, não é nem protestante, que nós não somos a igreja protestante, que a igreja protestante foi da reforma ali do século XV, mas século XVI. Nós somos a igreja evangélica de 300 anos. A igreja evangélica tem uma coisa de dizer assim: o sangue de Jesus nos salva, e parece uma mágica. Quando a gente vai dar uma olhada no anúncio de João Batista, ele vai dizer assim: ó, se você andar com Jesus, a vida de Jesus vai limpar a tua vida. Jesus é o caminho da salvação, porque esse caminho nos purifica, o caminho da vida de Jesus. Ele derrama seu sangue porque ele caminhou de um jeito que o levou à cruz. Aí João Batista vai dizer assim: o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. É Mateus capítulo 3. Eu vos batizo com água para transformação de pensamento. Eu vos batizo com água para arrependimento. Quando João Batista gritava: arrependei-vos, a palavra ali no grego era metanoia. Se deixe ser transformado. Por quê? Por Jesus. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar, e ele vos batizará com um fogo acrisolador. Na medida que você anda com Jesus, Jesus vai incendiando a sua vida e vai queimando, vai acrisolando, como o metal é acrisolado, purificado no fogo. Quando a gente anda com Jesus, ele vai purificando através do nosso olhar, do nosso pensamento. Por isso que ele diz assim: a sua pá ela tem na mão. Deixa eu citar o texto todo aqui para você se situar. Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ela tem na mão. Recolherá o trigo no celeiro, mas a palha queimará com fogo inextinguível. Ali não está falando de inferno, é um fogo purificador. Ali não está falando de pessoas que são queimadas e não queimadas, está falando da minha vida. Que quando eu caminho com Jesus, ele incendeia a minha vida. Ele me dá um olhar para a vida. Ele me faz compreender. Eu gosto muito do texto do capítulo 24 de Lucas, daqueles 2 discípulos de Jesus, que a tradição diz que era um casal, que um se chamava Cleopas, que Jesus chega até eles depois da ressurreição, e o que é que a Bíblia diz? Eles não enxergavam. Eles estavam com o olhar obscurecido. E o que é que acontece? Jesus se coloca no meio deles, começa a andar com eles, começa a andar. E quando chega um momento que eles reconhecem Jesus, que eles convidam Jesus para ficar na aldeia, andaram 12 quilômetros, e na hora que eles reconhecem, Jesus desaparece e um diz para o outro: rapaz, não é verdade que o nosso coração ardia, que essa caminhada incendiou a nossa vida, ao ponto de nós percebermos esse Jesus. Eles estavam com o pensamento todo desmantelado, achando que Jesus tinha sido derrotado, viam o projeto torto. Você pode estar hoje sendo um bom religioso com o olhar completamente distorcido do olhar de Jesus para o mundo, para a vida. E esse é o grande desafio, de eu me deixar ser transformado, não de qualquer jeito, porque essa luz da aurora vai clareando para algo existencial. É algo que vai me reportar para a eternidade. Começa aqui, mas jorra para a vida eterna. Não é algo que é estanque aqui, não. Por isso que Jesus, o maior sermão de Jesus que fica ali, né, o Sermão do Monte, que alguns biblistas dizem que ali foi um resumo de todo o ministério de Jesus, outros dizem que ele realmente subiu ao monte e falou, mas o fundamento ali é que ali é mostrando o caminho da boa-ventura. Bem-aventurados. Aí ele vai lá.
E Jesus está falando dele. Por isso que ele vai dizer, ó, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, vos injuriarem. Coisa linda. Alguém que é tão purificado e tão acrisolado por Jesus, que para alguém acusar vai ter que mentir. Quando por minha causa, que causa do amor, vos injuriarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Que é o que está acontecendo hoje. Se você é alguém que se aproxima de Jesus, rapaz, você vai ser reprovadíssimo. Você vai ser completamente reprovado. Porque são outros pensamentos. E o texto aqui que nós lemos, eu li a propósito, porque aqui tem um jovem, não é qualquer jovem. Porque você não pode dizer que era um jovem descuidado. Ah, era um jovem que não sabia lidar com espiritualidade. Não era bem isso. Porque aquele jovem, ele queria se encontrar com Jesus, e quando diz que Jesus o olhou no íntimo, o fitou e o amou com dor, com paixão, é porque aquele jovem tinha um significado para Jesus. Tanto é que ele diz assim, olha, eu cumpri. Ele não era um cara descuidado. Ele cumpriu um papel, ele observou algumas coisas desde a mocidade dele. O problema daquele jovem é que ele queria se encontrar com Jesus só para Jesus confirmar, olha, seu caminho está pronto. O erro dele foi esse. Ele queria que Jesus dissesse, rapaz, muito bem, fim de linha. Sua vida agora foi completa. Não. Nossa vida jorra para a vida eterna. Você nunca vai chegar a um ponto de dizer assim, completei aqui. A não ser que você morra. Aí a pessoa diz, você quer chegar no final da sua vida? Não, agora não. Eu acho que o maior problema dele é porque ele precisava observar mais alguma coisa. Eu acho que o encontro dele com Jesus, ele queria assim, Jesus, vamos falar de acertos. Eu vim aqui a mostrar como eu tenho acertado na vida. É mais ou menos isso. Porque ele chega logo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E todo encontro com Deus, com Jesus, não é para acertos, para manifestar acertos, para Jesus bater palma. Rapaz, eu vou descansar numa vitória que eu tiver com lá, vou me encontrar com Jesus. Não faça isso. Todo encontro com Deus é guerra. É guerra porque eu tenho a batalha do Armagedon, isso é uma coisa minha, viu? Isso é uma heresia minha, não é da teologia sistemática. Eu assumo essa heresia, é minha. Eu não acredito na batalha do Armagedon só num ponto final. Eu acho que a gente vive essa batalha na vida. Eu acho que a luta de Jacó com Deus foi a batalha. Porque a batalha do Armagedon não é guerra de anjos, de demônios, é uma guerra minha contra Deus. Dos meus pensamentos contra os pensamentos de Deus. Qual foi a guerra de Jacó? É que ele travou uma guerra com Deus. E quando a Bíblia diz assim, que Deus chegou e diz, ó, teu nome não é mais Jacó, não é suplantador, teu nome é Israel, porque lutaste como príncipe com Deus e venceste. Olha como é que você vence Deus. Você vence Deus quando Deus está do seu lado. E todo encontro com Deus, Deus está do meu lado. Mas eu vou sair mancando. Porque o texto diz que Jacó saiu mancando de uma coxa. Joel é um texto profético do derramamento do Espírito, dessa visitação de Deus. E, ironicamente, está lá o texto. Deus chamando homens e mulheres para a guerra, mas ele está chamando pessoas dele. No cotidiano, pega o que você tem, sua enxada, sua pau, o que é que você faz? Pega isso aí e trave essa luta. O tempo é esse, essa luta com Deus, esses encontros onde Deus vai incendiar as nossas vidas. Através dessas batalhas, dessas guerras. Eu acho que o erro desse jovem é porque ele achava que não tinha mais batalha com Deus. E você sempre vai ter batalha com Deus. Por isso que Jesus confronta. E quando Jesus confronta, eu acredito que não era fácil para aquele jovem. É fácil você dizer que tem dependência em Deus. Muito fácil.
Mas a Bíblia coloca o dinheiro como uma divindade. O dinheiro tem status de Deus. Porque às vezes eu estou com dinheiro e me sinto mais seguro. Eu me sinto mais alegre. E não adianta você olhar para mim dizendo, o pastorzinho carnal gosta de dinheiro. Talvez você goste até mais do que eu gosto muito. Porque o dinheiro, ele traz, sabe, não tem coisa melhor do que você estar doente e ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Ou não? Aí às vezes você confia no plano de saúde. Mas vai ter coisa, vai ter um momento que você vai ter que cair em si. Se você se encontrar com Deus mesmo, você vai ver que a sua dependência não pode ser nisso. Nesses periféricos. Nessas coisas que se acabam aqui. Porque Jesus diz uma coisa muito interessante. Quando ele está tratando com os discípulos, ele diz assim, o rico, ele está falando do rico, mas não é um rico, é alguém que depende. Diz aí o versículo 24, para os que confiam nas riquezas. Para os que confiam, olha, vai ter um momento que você vai ter que parar e ter humildade, que o seu trabalho não vai dar conta. É o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vou conferir aqui porque está sendo gravado e quando não está sendo gravado eu dizia os versículos errados, dava certo, mas agora é 127 mesmo. Salmo 127. Tem que ter Deus. A nossa existência, ela tem sede de Deus. Por isso que o salmista fala. E eu acho que o problema desse jovem é que ele perdeu essa sede. Jesus disse, só te falta uma coisa. O jovem fica contrariado. Porque quem está levando uma vida muito boa esquece de Deus. Salomão diz, Senhor, não me dá tanta riqueza para que eu perca essa dependência. Para que eu me esqueça de ti. Quem já viveu folgado aqui sabe disso. Sabe disso. Muitos aqui já viveram folgado. Quando a gente está folgado, rapaz, é complicado. É complicado demais. Eu não sei se é porque eu já estou há mais de 3 décadas que eu prego em púlpito. Quando eu estou folgado demais, fica ruim até para pregar. Porque você começa... E essa folga, ela é de alma. Porque você pode estar cheio de bens e estar dependendo de Deus. E às vezes você está com um pouquinho ali e colocou a sua dependência naquele pouquinho ali. E o problema do jovem está aqui. Jesus vai dizer, quão difícil é quem depende das riquezas adentrar esse reino existencial que está aí dentro de você, está dentro de mim. Porque quando disseram o reino de Deus está aqui, acolá, não acreditei, porque está dentro de você. Quão difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha. Eu costumo dizer, a teologia tenta de todo jeito. Não, olha, não era camelo, ali era Camilo, um cabo naval, mas não passa do mesmo jeito no fundo da agulha. Ah, não, era uma porta que tinha para os camelos. Não tinha como. É impossível. É impossível. E os discípulos detectaram. Senhor, é impossível. É impossível, mas... Impossível para a produção humana, mas para Deus não é impossível. Então eu queria ver nesses nossos encontros, porque aqui é um encontro e eu posso tirar algumas lições desses encontros. E travar encontros com Deus, porque eu preciso me encontrar com Deus. Nessa geração tão estéril. Porque às vezes a geração produz até uma coisa bonita que alimenta artes, mas a gente está vivendo um período de muita escassez de beleza, que a beleza é uma lente da vida, ela alimenta a nossa alma. Beleza e bondade estão fundidos. E aí nesses encontros eu preciso trabalhar algumas coisas. A primeira coisa que eu vejo aí está no versículo 18. É como se
Jesus chegasse para o jovem e dissesse assim: rapaz, deixa eu te dar só um aviso. Tenta enxergar com os olhos de Deus, cara. Que a primeira coisa que eu tenho que fazer na vida é tentar enxergar com os olhos de Deus. Porque tem uma coisa irônica na tentação, é que a serpente chega e diz assim: olha, no dia que você comer, você se tornará igual a Deus. Sim, mas eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Tem processos de Deus aí na sua vida. Você foi feito frágil para transformação, como eu falei aqui no começo, você está se transformando. Mas nessas suas transformações você pode suscitar a imagem de Deus. É inerente do ser. Eu não quero aqui entrar em questões teóricas. Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, eu não quero por aí. Até porque meu papel não é esse. Deixa eu me mostrar um pouco, que a turma se mostra tanto na internet. Eu tenho formação para isso também, que eu fiz sociologia, cursei. E cursei filosofia também. E a gente sabe das grandes discussões em torno disso. Mas a questão aqui não é essa. A questão não é essa. A questão é que eu tenho que crer, é uma questão de fé. O que Jesus queria que aquele jovem entendesse é: rapaz, olha, tem um momento que você vai ter que olhar com o olhar de Deus. O texto de Ezequiel 37, eu acho aquele texto um alerta para a nossa geração. É o vale dos ossos secos. Que alguém pode olhar para a nossa geração e dizer: sabe o quê? Rapaz, eu dei uma olhada, eu vou salvar a minha vida. A igreja tem que se reservar, se salvar. Não. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja tem que invadir. Não é o inferno vir e a igreja ficar segurando as portas, não. Não é você olhar para a sua sociedade, a sociedade que você vive, rapaz, está perdida, eu vou salvar. Não. Você tem que olhar com o olhar de Deus, porque o vale de ossos secos é o seguinte: Deus pega o profeta Ezequiel, leva para um vale de ossos secos, quando chega lá que ele vê o destroço, que não era só ossos secos, eram sequíssimos. Deus olha e diz assim: o que é que você está vendo? Como é que você está vendo? Qual foi a resposta de Ezequiel? Senhor, eu quero ver com os teus olhos, tu sabes. Deus diz: pode reviver? Senhor, se eu for olhar com os meus olhos, eu vou dizer: não tem condição não. Mas eu quero olhar com os teus olhos, porque se eu olhar para essa minha sociedade, a sociedade que eu vivo, e o problema não é o Brasil. Você pode até estar iludido por questões políticas partidárias. Sinto muito informar para você, é muito mais profundo. Nós estamos vivendo uma geopolítica. Nós estamos vivendo uma horizontalização da cultura. Isso é grave. Grave. Não é só uma globalização, não. A coisa é grave. E você tem que ter um olhar de Deus, porque Deus tem um olhar bom. Tem olhar de salvação, de coisa bonita, nesse mundo feio. Aliás, é o conceito de santidade, é isso. Você não tem como desvirtuar. Porque o conceito de santidade é a sua capacidade de olhar o mal enxergando o que é bom, permanecendo sendo bom, manifestando o que é bom. Quando Jesus disse assim, capítulo 5 de Mateus: sede, pois, perfeitos, a palavra ali, perfeito é santo também. Sede, pois, perfeito como vosso Pai, porque Ele faz chover sobre bons e maus e vir seu sol sobre justos e injustos. Ou seja, pode ter maldade, pode ter injustiça, Deus continua sendo quem Ele é. Bom. Ponto. A minha santidade não é a ausência de erro, de delito, porque eu sempre vou cometer. Mas é a minha capacidade de preservar a minha essência através de um olhar de Deus. Enxergar a bondade. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Asaf está dizendo no Salmo 73, Deus é bom para os que acreditam na bondade dele. E eu dei uma olhada e vi maldade, porque a gente começa, eu costumo dizer, no dia que você não enxergar mais bondade na vida, você vai achar que Deus não é bom.
que Deus vai estraçalhar, que Deus vai esmagar a cana quebrada, apagar o pavio que fumega. E não é assim. O que Jesus queria é que aquele jovem enxergasse com bondade. Por isso que o versículo 18, Jesus diz assim: por que me chamas bom? Bom é Deus. Jesus estava querendo exatamente dizer para aquele jovem: existe um Deus que é bom, que enxerga, e que você pode enxergar por ele. A segunda coisa, eu vejo aí no versículo 21, porque quando Jesus diz assim, ó, tu vais pegar isso que é perecível, que se acaba aqui, tu vais fazer algo que isso vai jorrar para a vida eterna. O versículo 21 é isso, porque diz assim, ó, mas Jesus, fitando, o amou. Foi um jovem que Jesus teve um apreço por ele e disse: só uma coisa te falta. O que é? Que tu tens visão que o reino terreno não é o único reino. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. A questão não é isso. Ele vendeu o que tinha, dá aos pobres. A questão está aqui: e terás um tesouro no céu. Porque aqui é de comparar o reino de Deus. A parábola diz: há um homem que vai andando, encontra um tesouro que estava oculto, ele o esconde, sai pulando de alegria, transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque ele julgou que aquele tesouro valia mais do que tudo que ele tinha. O que Jesus está querendo dizer para esse jovem é: existe algo muito mais precioso do que qualquer coisa que você possa construir aqui. E no dia que eu não tiver mais essa visão, eu vou ser um miserável. O apóstolo Paulo diz. Porque eu tenho que alimentar essa convicção de que minha vida não se limita a esse plano aqui. E eu acho que é uma coisa que você não vê mais ninguém falando de vida eterna. É só alguma coisa para você escapar aqui. Que eu tenho nojo. Eu tenho uma mácula na minha vida. Minha mulher está assistindo, que ela está em São Paulo. Ela ficou de assistir. Mas tem uma mácula na minha vida que eu tive um esgotamento e eu resolvi trabalhar em São Paulo, passar 15 dias lá, 15 aqui, que a gente está em Fortaleza. E até hoje isso virou uma mácula, porque eu acabei gerando uma coisa não muito boa. Entristecendo minha mulher. Mas lá em São Paulo, todo domingo eu procurava ir numa igreja, mas eu fui muito agredido. Porque quando a turma começava a falar, eu já sabia onde ia terminar. Ia terminar numa tal de construção de um reino aqui. Essa construção do reino aqui, eu posso contratar um coach. Eu não gosto não, viu, de coach, mas a turma gosta tanto porque virou esses movimentos aí. Eu gosto muito quando Paulo instrui Tito, que leva lá para a ilha de Creta complicadíssima, uma plantação de uma igreja na ilha onde havia a maior conservação da cultura grega, onde tinha lá o labirinto do Minotauro. A igreja queria emplacar na cultura da mitologia mesmo grega. Paulo provavelmente mandou alguém, esse alguém abriu. Quando ele manda Tito, ele diz assim: Tito, sabe por que vai dar certo? Porque você vai aperfeiçoar a fé que é dos eleitos de Deus, segundo a verdade que o conduza a sentimentos de vida eterna. Está lá, versículo 1. Como é que vai resolver o problema de Creta, da fé dos irmãos? Aperfeiçoar a fé dos irmãos. Porque a igreja evangélica gosta muito dessa coisa expansionista, né? Evangelização. Vamos gerar fé nas pessoas, sim, mas vamos cuidar da nossa fé, porque tem fé que é torta. E Paulo instrui Tito, dizendo: tem uma fé torta em Creta. Qual é a fé torta? É que eles estão sendo movidos por fantasias, por coisas que perecem aqui. Aí você vai aperfeiçoar a fé dos eleitos. Se você for ler lá, vai lá: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu te deixei em Creta para isso aí, para colocar em ordem as últimas coisas, aperfeiçoar a fé dos eleitos.
segundo uma verdade. Aí ele vai colocar que o conduz a uma piedade que o leve. Essa piedade é a minha capacidade de ser pio, inteiro. É muito interessante o texto. Ele diz, olha, preciso de uma fé que torne você inteiro, porque tem gente que está partida ao meio. Ele diz que tem fé, mas ele tem uma vida aqui, está fragmentado, dicotomizado, partido. Tem uma vida acolá, lá numa outra dimensão, mas está separada dessa. Aí ele vai dizer, não, isso não vai dar certo em Creta. Você vai aperfeiçoar a fé dos eleitos, que conduza uma verdade, uma coisa que não seja fabulosa, que torne você inteiro. Porque às vezes eu olho essa dicotomização, essa divisão que a turma faz, eu vejo como uma fantasia religiosa. Tem gente que diz assim, quando você sentir uma dor, diga, eu não estou sentindo a dor. Não, dor dói mesmo. Se for uma dor física, dói mesmo. Essas fábulas não interessam. Eu fico assim intrigado, é que Paulo diz assim, não, o mais importante é que essa fé traga sentimentos de eternidade. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração sem nem nós sabermos o que é. Aí ele vai dizer assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna. Eu não posso esquecer jamais, eu tenho que levantar essa convicção, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, tem um capítulo que eu tenho como meu, o capítulo 15, eu acho lindo. Porque ele vai falar de uma vida bonita que nem a morte vence, que não tira de cena, como não tirou Jesus. Jesus foi crucificado e tal, e a gente está falando nele aqui hoje. E nesse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, se a nossa esperança se limitasse a apenas esta vida, nós seríamos os mais miseráveis entre todas as pessoas. Eu não posso perder de vista que minha vida não se consume aqui. Que aqui eu só faço parte de uma nuvem de testemunhas. Eu estou aqui, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, só para ensinar os anjos quem Deus é. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, e ele diz que através dos nossos encontros fraternais, através dos nossos relacionamentos, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de principados e potestades nas regiões celestiais. É para isso que eu estou aqui. Ele vai dizer lá em Romanos, a mim me parece que eu fui colocado como um espetáculo. Nós estamos num palco da história, mas nós jorramos para a vida eterna. E, em último lugar, a terceira coisa, está aí nos versículos 25 a 27. Eu falei aqui domingo passado. Mas a gente precisa enfatizar isso aqui. Eu preciso saber que vai ter momentos na minha vida que terão coisas impossíveis. E isso só vai ser resolvido em Deus. Eu acho lindo o texto, eu não sei se você prestou atenção. O jovem cumpre a tarefa que Jesus diz, cuida dos mandamentos. Ele cumpriu mesmo. Era com ele. Jamais Deus vai cumprir a minha tarefa. Tem coisa que eu vou fazer. São disciplinas minhas. Mas aí o jovem fez tudo, mas Jesus disse, te falta uma coisa. O que faltava àquele jovem não era da competência do jovem. Por isso que Jesus diz assim, é impossível. Como pode passar um camelo por um fundo da agulha? Aí os discípulos dizem, é impossível. Ele diz, mas não é para Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, ele cumpriu a tarefa dele, fez o dever de casa até aqui, mas daqui para frente é comigo, é com Deus. Ele só vai precisar depender. Ele só vai precisar confiar. O grande lance aqui no jovem era isso. Você se responsabiliza até um certo ponto. Depois Deus diz, é comigo. Isso aqui vai ser comigo. Você vai ter que confiar. Eu falei aqui do Salmo 131, eu gosto muito, porque Davi vai dizer assim, Senhor, não é altivo o meu olhar, nem soberbo o meu coração, não estou à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Veja que são disciplinas dele. Ele cuidou do olhar, do pensamento,
do coração. Ele cuidou de todas as coisas, mas tem uma hora que ele diz assim: mas Senhor, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comigo. Davi está dizendo: Senhor, vai chegar um momento que eu só me aquietarei no teu colo. Não adianta, eu posso produzir o que eu produzi, porque eu fui até aqui, mas daqui para frente só vai ser o teu colo. Eu acho que um dos textos que é até complicado você falar nele é o texto de Josafá, que fala ali em Crônicas e Reis, porque Josafá chega um momento que ele chega para Deus e diz assim: Deus, eu estou com medo, porque vem aí os midianitas, vem uma grande turma contra nós e eu não tenho recursos. Nós vamos ser destruídos, eu estou com medo. Senhor, eu não tenho força, mas os meus olhos, o meu olhar está posto em ti. Vocês já viram esse texto? Ele é belíssimo. Deixa eu ler aqui para você. É o olhar. Ele vai dizer assim, ó. O versículo 3 do capítulo 20 diz assim: Josafá teve medo. E aí ele diz assim: Senhor, porque não há em nós força, capítulo 12, versículo 12. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que é que Deus disse para ele? Deus diz assim: Josafá, não tem mais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é mais vossa. Porque tem coisa aí na sua vida que você não vai conseguir vencer. E Deus quer só que você se entregue e dependa, e Ele vai dizer: ó, essa luta é minha. Quando você vencer, é como se você tivesse vencido Deus. Porque eu estou contigo nessa batalha. Eu estou dizendo para você que você vai ter que, é guerra, você vai ter que confiar. E Deus não fica por aí. Ele disse: essa batalha é minha. Aí olha o que é que ele diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai firme e vede o salvamento que eu vos darei. Versículo 17. Quem sabe você está numa encruzilhada dessa aí? Que já cumpriu sua tarefa, já fez seu dever de casa. E aí Deus vai dizer assim: ó, você vai precisar só confiar. Eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Não me sinto simplista, porque é uma questão de fé. E eu quero orar por você, para você sair daqui sabendo que você tem que se responsabilizar. Mas vai chegar um momento que você vai ter que saltar no colo de Deus, que a batalha vai ser de Deus. Você tem dito assim: Senhor, essa batalha, essa minha batalha, e Deus vai dizer: não, vai ser a minha batalha agora. Tá bom? Pois deixa eu orar por você. Pai, nós te bendizemos, porque sabemos que Tu és um Deus que cuida, que nos visita na alma, nos nossos medos, nas nossas angústias. E eu quero te pedir por cada pessoa nesse lugar que nos ouve, que está angustiada, aflita, quem sabe numa rua sem saída. Meu Deus, que Tu possas manifestar o Teu impossível, porque o Teu impossível vem através de um olhar de fé que temos a dependência em Ti, de que já somos mais do que vitoriosos, que não tem como dar errado. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe, Pai, a nossa existência nessa noite, como entrega, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Esqueci, ó,